Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste mais uma vez. Estamos de volta aqui com o videocast, podcast OAB na FB. Vocês já sabem, né? Semanalmente a gente traz aqui um convidado para discutir aspectos relacionados tanto à primeira fase quanto à segunda fase do exame de ordem. E hoje eu estou aqui comigo o professor André Sturdet, que é professor também da casa há muito tempo e é responsável pela disciplina de Direito Previdenciário. A exemplo do que fizemos na edição passada, que conversamos com a professora Melissa e o professor Fernando Negreiros, que são professores das disciplinas que foram inauguradas no exame 38, no 38º exame da ordem, né, que foram as disciplinas de direito financeiro, eleitoral, e aqui comigo hoje o professor André, que trata da disciplina de direito previdenciário. E aí, André, tudo bem? Tudo bem, Como estão as coisas, cara? Bicho, eu queria só te escutar mesmo um pouco, para tu falar assim, sobre as tuas impressões, porque assim... a gente teve durante muito tempo, o exame da ordem ele não contemplava a disciplina de direito previdenciário e nós tivemos como novidade e imaginamos que daqui para frente a tendência é que ela cada vez mais seja cobrada. Quais são as suas impressões aí? Por que não existia, por que ela não era cobrada no exame da ordem anteriormente e agora a OAB resolveu, né, trazer essa exigência? O que tu acha disso aí, bicho? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando. Meu caro, é o seguinte, direito previdenciário, originalmente, ele era considerado, de certa maneira, um braço do direito do trabalho. Era direito do trabalho e previdenciário. Era quase como se fosse um apêndice mesmo da disciplina mãe, que seria direito do trabalho. Só que com o passar do tempo, o direito previdenciário começou a ganhar autonomia como disciplina, começou a aparecer na grade dos cursos de direito e, recentemente, ela se tornou uma disciplina obrigatória, porque então, na maioria dos cursos jurídicos do país, direito previdenciário até figurava na grade, mas como disciplina optativa. Então, considerando que era uma disciplina optativa que não era oferecida obrigatoriamente, muitos alunos concluíam o curso de direito sem ter feito previdenciário. Certamente esse era um empecilho considerável para que a disciplina fosse efetivamente cobrada no exame da ordem. E com esse movimento da grade curricular e previdenciário passando a integrar definitivamente como conteúdo obrigatório dos cursos de direito, o caminho natural foi que ela passasse a ser cobrada no exame da ordem. Ainda existem outras questões práticas que... Posso já emendar? Fica à vontade. Além do fato, pessoal, de que assim, a gente precisa ter em mente que direito previdenciário é uma disciplina que inevitavelmente ela vai chegar para todo mundo. Pelo menos a expectativa é que a gente consiga viver durante longos anos e quem vive muito, uma hora se aposenta. Então você inevitavelmente vai bater a porta da Previdência em algum momento. Caso, ali no meio do caminho da sua jornada, você fique incapaz, você vai precisar da Previdência Social. Se você tiver filho, você vai precisar da Previdência Social, porque a Previdência também protege em face da maternidade. E sem falar que algumas pessoas ficam no meio do caminho, lamentavelmente, partem para outro mundo e deixam aqui seus dependentes, seus familiares, e aí mesmo lá você também está precisando de direito previdenciário, porque você precisa ter essa segurança de que vai proteger a sua família. Então o direito previdenciário é uma disciplina que, no final das contas, ela é acionada pela grande maioria dos brasileiros, pelo menos aqueles que contribuem para a Previdência Social. E assim, do ponto de vista prático, processual, é importante salientar que o direito previdenciário hoje movimenta um número muito considerável de processos. Existe uma estimativa não oficial de que entram por ano 2 milhões de novos processos em matéria previdenciária, sem falar do acervo acumulado, porque existem demandas que demoram até ser julgadas definitivamente. Então estamos falando de números relevantes em termos de processo judicial. Não à toa a advocacia previdenciária ela vem crescendo consideravelmente, haja vista as várias possibilidades de atuação. Então, a gente tem visto cada vez mais esse movimento da FGV, né, dentro da construção do exame da ordem, cada vez mais dando prioridade exatamente às questões práticas. Isso. Né, e que são absolutamente reiteradas no dia a dia da advocacia. Então, cada vez mais, o exame da ordem ele retrata circunstâncias e situações que o profissional, com as quais o profissional ele vai se deparar, né, no dia a dia da sua atividade profissional. Né? Então, exatamente por isso, e aí, né, na esteira do que tu está dizendo,
o direito previdenciário, ele de fato é uma realidade, né, na advocacia como um todo e, né, dentro da sociedade. Então acho que daí, porque primeiro esse movimento das faculdades, né, por exigência, obviamente, do MEC, da inclusão da disciplina como uma disciplina obrigatória, e aí, obviamente, em consequência disso, ela passar a ser cobrada no exame de ordem na primeira fase. Mas nesse sentido, e aí considerando, como você está trazendo para a gente, que o direito previdenciário cada vez mais tem ganhado essa notoriedade, digamos assim, né, cada vez mais necessário no dia a dia, hoje ela entrou na primeira fase do exame da ordem. E para a segunda fase, tu acha que em um futuro não tão distante é possível que a gente tenha também na segunda fase a possibilidade da cobrança aí da disciplina? Cara, eu acredito fortemente, porque é como eu te falei, hoje, por ano, cara, são 2 milhões de processos em média, fora um acervo considerado que já está pendente de julgamento, porque existe recurso pendente, está tramitando lá na própria vara da primeira instância. Então, é uma consequência natural do fluxo, entendeu? Ressaltando que o começo da advocacia tende a ser muito difícil. Claro. Os egressos do curso de Direito, o pessoal que passou na OAB. E Direito Previdenciário acaba sendo uma matéria interessante para o pessoal que está começando a advogar. Seja porque é uma disciplina relativamente simples, apesar de ter muitas peculiaridades, mas é uma disciplina relativamente simples. Seja também pelo fato de que tramita na Justiça Federal, por meio do Juizado Especial Federal, que possui um rito bem satisfatório em termos de celeridade. Sim. Então são processos que giram muito rápido. E isso pode ser muito interessante para advogado que está começando a trabalhar. A gente sabe que o advogado no início de carreira, ele está precisando movimentar o escritório, né? Novos clientes. Então, exatamente, imagino que a demanda acaba sendo muito grande, como tu trouxe pra gente, né? São números não oficiais, né? Isso de 2 milhões de novos processos 2 milhões, ano. Isso. Então acaba sendo mais fácil pro advogado recém-formado ele captar o cliente, né? Apesar das várias circunstâncias que devem ser discutidas em relação a essa questão da captação, né? Que na prática a gente sabe que traz alguns problemas, mas de fato para quem está começando acaba sendo uma saída bem mais fácil, né? Digamos assim. O direito penal também tem um pouco disso, né? Acaba tendo um retorno mais... Ele roda mais e tem um retorno mais imediato, né? Para quem está no início de carreira, acaba trazendo realmente facilidades. Mas, André, me diz uma coisa. De fato, a gente tem o exame, na primeira fase do exame da ordem, ele é dividido em diversas disciplinas, e essas novas disciplinas, o eleitoral, o previdenciário e o financeiro, cada uma delas foram cobradas 2 questões na primeira fase, não é isso? E assim, quando a gente fala de direito penal, direito do trabalho, administrativo, constitucional, a gente já tem, e aí pensando em como preparar os alunos, a gente já tem um acervo de questões FGV, né, porque afinal de contas já foram 38 exames realizados por eles. Então eu vou lá, eu pego todas as questões de penal, de administrativo, faço um levantamento delas, uma triagem para saber quais são aquelas matérias, aqueles assuntos dentro da disciplina que são mais cobrados. E aí eu consigo direcionar em sala de aula a minha aula para os alunos de uma maneira mais assertiva. Aquilo que realmente é mais cobrado, obviamente, tem um grau de importância maior. Mas essas 3 novas disciplinas, elas são novas. A gente não sabia exatamente o que poderia ser cobrado. E como é que, assim, a gente fez um aulão de véspera aqui na faculdade, né? Você foi um dos professores que deu aula nas vésperas do 38º exame e... Bem, tu tinha 2 horas ali para conversar com os alunos sobre toda a disciplina, o que poderia ser cobrado nessas 2 questões, e de fato você acabou acertando ali quais foram os assuntos. Como é que foi esse feeling que tu teve, né, para abordar exatamente aquilo que eventualmente poderia ser cobrado e foi? Pronto. Assim, em primeiro lugar é importante saber que a pegada da FGV, a FGV ela trabalha em cima de questões práticas. Sim. Então, que são casos concretos. Até porque, no final das contas, quando o advogado começa a trabalhar, é isso que ele faz. Ele estuda casos concretos e tenta montar uma solução jurídica adequada para o caso concreto. Então, o primeiro ponto é que você, num recorte, já que você não dispõe de um acervo de questões que te dê diretrizes de como a matéria vinha sendo cobrada nos anos anteriores, já que você não tem isso, primeiro ponto é você eliminar
questões essencialmente teóricas, porque direito previdenciário tem conteúdos teóricos, sobretudo aqueles que estão na Constituição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você focar, então, em dispositivos legais que tenham repercussão prática. E aí, pensando nisso, o que nós teríamos? Basicamente, quais são os segurados da Previdência? Quem são os dependentes da Previdência? E os benefícios. Então, basicamente, a pessoa tem que focar nisso, já que nós não temos um acervo de questão que possibilite estabelecer diretrizes. Então, qualidade de segurado, qualidade dependente e os benefícios e, obviamente, os requisitos para a obtenção desses benefícios. Então, o que essas duas questões desse exame 38 elas cobraram? Uma foi sobre qualidade de segurado. Ela apresentou lá uma situação concreta e você tinha que dizer qual era o enquadramento do segurado, do trabalhador. No caso era de contribuinte individual, porque ele trabalhava como empresário. Questão muito simples, para quem conhece a legislação previdenciária. E a outra foi um caso de salário e maternidade devido ao empregado doméstico, que também foi uma questão muito simples, porque o empregado doméstico ele não precisa de carência, que é um período mínimo de contribuição para ter direito à prestação. Então, é focar em questões práticas, qualidade de segurado, qualidade dependente e requisitos para a obtenção dos benefícios, pelo menos os mais importantes, os clássicos que aparecem lá na 8.213. Tá vendo aí, né, pessoal? Volta a fita, anota aí o que o professor André, a dica é importante. Você que vai fazer o exame 39, já agora em novembro, muito possivelmente, é mais ou menos por aí que a prova de previdenciário pode ser construída. Então é uma dica importante. São duas questões da prova, né, das 80, que você precisa acertar pelo menos 40 para passar na primeira fase. Então, assim, no final das contas, a gente sempre conversa com os alunos nos corredores, né, e percebe que muitas vezes eles ficam ali por uma, duas questões e realmente imagina, né, como não deve ser frustrante para eles ter que fazer novamente a primeira fase por uma ou duas questões. Então isso a gente acha que não, mas faz muita diferença, né? A gente precisa ser assertivo na maneira de estudar. Eu percebo na minha área, que é o direito penal, e aí eu conheço muitas questões da OAB, porque eu estou sempre me debruçando sobre elas, que cada vez mais o aluno, para acertar aquelas questões, ele precisa fazer leitura de lei seca, certo? Conhecimento de posicionamento dos tribunais superiores, tá? De alguma forma, mas a leitura da lei seca é indispensável, pelo menos no direito penal, né? E fazer questões em casa, né? Existem vários sites aí, né? Alguns gratuitos, outros são pagos e nem são tão caros. Você faz lá o cadastro e você tem direito a fazer as questões de provas anteriores. Então, assim, se você ler a lei seca e fizer a questão anterior, você vai ter um bom aproveitamento na prova da OAB. Não é nem só na prova da OAB, né? No concurso público como um todo. Hoje em dia, você pega a primeira fase até concurso para juiz, concurso para promotor. Ontem mesmo a gente conversando com o pessoal com a professora Melissa e o professor Fernando, eles estavam dizendo isso. Não, ó, hoje em dia você pegar a prova de primeira fase da OAB e uma prova de primeira fase de um concurso, né, para juiz, o nível do que é cobrado das questões não muda muito. Então, assim, é a mesma leitura de lei, né, pensando de uma maneira estratégica de como passar, é leitura de lei e fazer questão. Né? E eu imagino, e aí eu queria te ouvir se também no previdenciário a estratégia de estudo vai mais ou menos nesse sentido. Olha, assim, a estratégia que eu sempre recomendo para os meus alunos é a seguinte. É muito normal, Renato, o estudante de direito ele achar que ele sabe identificar o que é importante. Não à toa, se você pega, por exemplo, um vademecum ou mesmo uma doutrina, você vai verificar que de uma página, boa parte lá do texto da página acaba ficando grifada e você pergunta para o aluno, cara, por que tu grifou tudo isso aqui nessa página? A resposta que ele dá é assim, não, porque eu acho que isso aqui é importante. E a gente precisa desconstruir isso de uma vez por todas, porque não importa o que você acha que é importante, cara. O que importa é o que a banca acha que é importante. Claro. Então, para você saber o que a banca acha que é importante, você precisa saber o que a banca vem cobrando nos concursos. Isso se aplica para tudo, tá, gente? Não é só previdenciário, não. Então, o que eu sempre tenho dito para os meus alunos é o seguinte, esquece essa história de você ler um capítulo sobre determinada matéria e, na sequência, você resolver aquelas questões que ficam no final do capítulo. É óbvio que você vai acertar tudo, cara, porque você acabou de ler o capítulo, então isso vai te dar uma amostragem totalmente equivocada do conhecimento que você tem sobre aquela matéria. Você acabou de estudar. Então, qual é o jeito correto? Primeiro, você tem que ter uma noção mínima da disciplina.
Claro. Você tem que ter uma noção mínima, você tem que saber o que é A, o que é B e o que é A mais B. Você tem que conseguir se movimentar pela disciplina com alguma facilidade, você tem que saber o que é carência, o que é período de graça, por exemplo, no direito previdenciário. Mas depois que você tem essa noção mínima, cara, começa a resolver questão. Começa a resolver questão. E à medida que você vai resolvendo, a resolução de questões ela não pode ser uma parada fluida. Aquele negócio de você pegar um revisaço, por exemplo, que tem vários aí você lê a questão, aí nem pensa, nem vai atrás de responder, de pesquisar, você já lê os comentários. Pessoal, assim, tudo que vem fácil vai embora muito fácil. Isso aí é quase uma lei como a lei da gravidade. Então, se você se depara com uma questão que você não sabe resolver, é fundamental que você procure a resposta em algum lugar e não lendo os comentários que aparecem na sequência. Isso vai fazer com que você memorize aquela resposta. Eu vou te dar só um exemplo. Se, por exemplo, eu tenho uma dúvida, vou dar um exemplo bem bobo. Renato, o que é estado de necessidade? Vamos imaginar que eu não sei. Aí eu pergunto para ti, aí tu também vamos imaginar que você não saiba. Cara, se você vai atrás no código, lê alguma coisa na doutrina, vai caçar lá a jurisprudência, aí você conseguiu construir uma resposta bem satisfatória e consistente. E aí você me passa essa resposta pelo WhatsApp, eu leio. Cara, daqui a um mês você vai se lembrar o que é eu não vou. Porque você pesquisou, você construiu a sua resposta. E é isso que os alunos que estão nos acompanhando, eles precisam saber. Resolução de questões não é ler os comentários que vem na sequência. Se você faz isso, 2 meses depois você vai esquecer a resposta. Você tem que ir atrás de pesquisar. E André, como é que eu faço isso? Cara, você vai abrir o seu vadimécum e você vai começar a destacar no vadimécum todos os itens que já apareceram numa prova. Como estamos falando da OAB, você vai marcar no seu vadimécum todos os itens, todos os artigos que já foram cobrados em prova. E aí você vai estar grifando, destacando coisas que não é você que está achando importante. São coisas que a banca acha que são importantes. Você vai construindo um baita material de revisão, uma revisão de véspera. E aí, depois que você termina o seu estudo, vamos imaginar que você respondeu, sei lá, 100 questões de direito penal, porque previdenciário não tem acervo. Mas você resolveu 100 questões de direito penal, aí você já vai ter um vadimécum todo marcado, e ali na véspera da prova, uma semana antes da prova, vai pegar teu vadimécum e vai ler todos os dispositivos que você marcou. Tudo aquilo lá caiu em exames da ordem anteriores e podem cair de novo. Na verdade, vão cair novamente, porque o direito é uma realidade limitada e existe uma tendência muito clara de repetir conteúdos que já foram cobrados em provas anteriores. Então, assim, eu sempre tenho recomendado para os meus alunos que tenham um conhecimento mínimo sobre aquela disciplina, de inverter a ordem das coisas. Vai para resolver questões, resolve uma quantidade considerável de questões, de preferência por tema, para não ser uma parada muito aleatória, parte geral, parte especial, não. Resolve só parte geral. E aí você vai resolver lá umas 20, 30 questões e vai marcando no teu vadimécum. A maioria, pelo menos é o que se espera, a maioria você vai acertar, mas ainda assim marca no teu vadimécum, especifica lá a banca, FGV, exame e tal. E as que você não souber, aí cara, procura a resposta, vai atrás de ler uma doutrina, se precisar de jurisprudência, vai atrás lá no site do Supremo, vê se tem uma repercussão geral julgada, se for STJ, vê se tem um repetitivo julgado, vê se tem um precedente qualificado importante. E aí, daqui a 3 meses eu desafio você, no sentido de que você não vai esquecer aquilo que você estudou. Esquece essa parada de ler comentários. Você pode até ler depois que faz a pesquisa. Mas ler e achar que está tudo bem, que você entendeu, cara, não cola. Assim, não cola. Cara, é exatamente isso, André. Eu também falo muito isso para meus alunos. Assim. Por exemplo, se você for pegar a doutrina, eu vou ler inquérito policial. Você vai abrir um bom manual de inquérito policial, você vai ter para lá de 100 páginas sobre inquérito policial. E aí você vai ler aquilo ali do começo ao fim e vai entender inquérito policial e vai fazer as questões e vai acertar a maioria delas, como você colocou muito bem, né? Quando você pega o manual de um bom aluno, de um aluno estudioso, você vai perceber que ele realmente ele leu o inquérito e ele riscou quase tudo, ele sublinhou, ele anotou do lado, o livro está todo praticamente preenchido, as páginas estão praticamente preenchidas, né?
Mas quando você faz esse estudo reverso, que eu chamo, você começa fazendo questões. Então você senta e faz 50 questões de inquérito policial. Depois que você fizer as 50 questões, você vai acertar um pouco mais ou um pouco menos, isso não importa. Quando você vier para a doutrina, ainda que você esteja nas vésperas de uma prova, eu não tenho tempo de ler um manual lá, né, um bom manual de processo penal, eu vou pegar uma apostila de um cursinho tal, ok. Se for nas vésperas de uma prova, não é o ideal, mas o tempo curto, você vai pegar uma apostila ali para ler, para poder ser um pouco mais direcionado. Quando você pegar aquele material de leitura, você vai começar a perceber que aquelas questões que você fez, que elas se repetiram em determinados pontos, quando você encontrar no material, na sua leitura, aquele ponto que você viu várias vezes na questão, você automaticamente vai dar mais atenção àquilo. Claro. Né? Enquanto que em outros pontos que não foram cobrados nas questões, você acaba passando mais apressadamente por eles. Ah, Renato, e se cair na minha prova exatamente aquilo que não foi muito cobrado? O exame, a segunda fase do exame 38, que foi domingo passado, nós tivemos a peça prática profissional da disciplina de Direito do Trabalho foi inédita. Ela não havia sido cobrada ainda. Né? Isso pode acontecer. Já aconteceu no penal, por exemplo, de ser cobrado uma contra-razões do recurso de apelação que nunca havia sido cobrado. Né? Então, assim, de fato, os alunos eles acabaram sendo, né, surpreendidos com essa circunstância. Mas isso não acontece sempre. Na verdade, é a exceção. Né? Então, trazendo para você, dando uma dica para você de uma maneira mais assertiva de como se preparar, seja para a OAB, seja para o concurso público, esse estudo reverso, ele de fato ele acaba encurtando o caminho. Claro, e aí o André ele falou, né, muito bem, a colocação dele foi importante. Você precisa primeiro já ter estudado alguma coisa do tema, você precisa conhecer alguma coisa do tema. Você nunca estudou na vida ação penal, não adianta achar que eu vou começar fazendo questão sobre ação penal. Não, nesse caso você realmente precisa primeiro conhecer sobre o tema. Mas se forem temas que você já, por exemplo, já fez a disciplina de direito previdenciário, já foi aprovado na disciplina de direito previdenciário, então você conhece o direito previdenciário. Né? Começa fazendo as questões, porque o importante é saber o que a banca está cobrando e não o que você acha que é importante. Muitas vezes a gente até discorda do posicionamento, né, de alguns julgados, né, da maneira como a banca cobra determinada questão, mas não importa o que você e como você se coloca diante daquele tema. O importante é saber o que é cobrado, como é cobrado e qual é a resposta certa. Aí você vai passar na OAB, você vai passar no concurso público e depois a gente vai discutir. Vamos escrever um artigo, vamos publicar um artigo numa boa revista, discutindo e criticando aquele posicionamento. Mas é importante, a aprovação a gente né, tem que ter sempre isso como um norte. Cara, outro ponto importante é que assim, a gente precisa ser prático, sabe, Renato? Então assim, eu entendo que no final da faculdade o estudante ele se vê dividido porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O cara tem que defender TCC, o cara está estagiando provavelmente, porque já está pensando, se duvidar, em se efetivar. O cara tem as provas da faculdade e ele precisa passar, obviamente, para conseguir colar grau. E ainda tem o exame da ordem. Mas assim, pessoal, o exame da ordem, em primeiro lugar, ele custa dinheiro para você se inscrever. São R$290, André. R$290. É a inscrição. Então, em primeiro lugar, é isso. O cara não vai jogar simplesmente quase R$300 no lixo. Em segundo lugar, o fato de você ter feito uma prova e ter papocado vai te gerar uma pressão no momento em que você for tentar de novo. Exatamente. Pô, cara, papoquei na primeira prova, aí vou fazer de novo. Então, o que eu recomendo para todos os meus alunos é que você só vá fazer a prova da OAB se você realmente se sentir apto e habilitado a ser aprovado. Então, ninguém joga R$290 fora, ninguém joga um turno assim. Então, eu sempre sugiro, cara, tá preparado? Tô preparado, tenho condições sim de ser aprovado na primeira fase. Beleza, então faz. Agora, por exemplo, o cara que nunca viu direito previdenciário, nunca fez direito eleitoral, tem ética. Monte de a disciplina de ética, que são 8 questões. Então, o cara não vale a pena você fazer a prova da OAB só para ver se você consegue chutar e chutar certo. Então, isso aí é um ponto importante também, que você vá preparado para a prova. Ah, mas eu quero treinar. Cara, treina primeiro fazendo questões em casa, tem os simulados que a instituição fornece para os alunos que estão interessados em estudar para a OAB. Não vai fazer treino na própria prova, cara. Se prepara antes para ir só uma vez e ser aprovado de vez e ficar livre
e conseguir a carteira. André, exatamente. Aí, nesse sentido que você está falando, a gente tem uma parceria aqui na FB Uni com o curso Júris, que é um curso presencial. Excelente, né? viu? Aulas de segunda a sábado. E todo domingo, até a prova, nós temos um simulado. O simulado ele é feito exatamente nos mesmos moldes do exame da prova de primeira fase, do exame da ordem. A única diferença é que a prova, elas são 5 horas na UAB e aqui a gente faz um simulado de 4 horas. Por quê? Porque aí a gente está treinando o aluno, né, a se preparar melhor para a administração do tempo. Né? Então, assim, o simulado acaba sendo um pouco mais difícil até. Esses simulados, e é gratuito, né? Esses simulados são gratuitos. Né? O curso Júris para o aluno Farias Brito, do 8º ao 10º semestre, e para o aluno egresso, ou seja, o que já se formou, ele é gratuito. Então o aluno ele pode assistir todas as aulas do curso Júris, que é um ótimo curso, certo? Com um índice de aprovação muito alto, tanto de primeira quanto de segunda fase. Gratuito, para o aluno Farias Brito. E todo domingo também ele pode vir e fazer o simulado. No decorrer da semana, ele recebe o resultado do simulado dele e mostra quantas questões ele acertou e quantas ele errou de cada disciplina. Né? Então, assim, até o percentual de acerto e erro em cada disciplina você tem. E assim você consegue fazer uma filtragem, né? E mapear suas dificuldades. Então, tu não precisa fazer a prova, vou fazer a prova da OAB para testar, saber como é que eu tô. Aí você vai gastar R$290, não vai passar, porque não está preparado. E vai criar uma carga, vai trazer para você uma carga psicológica, de ansiedade, para as próximas provas da OAB que você for fazer, que necessariamente vai te trazer, de alguma forma, algum prejuízo. Vai te atrapalhar. Vai te atrapalhar. Então, a gente tem um simulado todo domingo. Façam 3, 4, 5, 6 simulados. Mapeie as suas dificuldades. Não, fiz 6 simulados. Fiquei ali numa média de 35, 38 questões, 42 aqui. Não vale a pena você fazer a prova agora. É melhor você se preparar. Todo ano são 3 exames da ordem. Né? Então, se prepara mais um pouco. Espera para o semestre que vem. Termina a faculdade, né, com mais calma, defende o TCC e se prepara para fazer a prova mais na frente. Cara, assim, eu tenho certeza absoluta de que um aluno que tem um desempenho mais de 50 questões em 4 simulados seguidos, eu não tenho nem dúvida de que esse cara vai passar. Certamente. Não tenho nem dúvida de que ele vai passar. Então, assim, você tendo isso à disposição de maneira gratuita, é só fazer. Outra coisa, na hora que for fazer o simulado, pessoal, não chutem não. Se você não souber, é simulado. Se você não, é melhor você deixar em branco. Porque depois você vai saber que aquela questão ali você não sabe e você vai atrás de saber por que você errou, o que precisa estudar. Porque vai que você tem sorte na hora do simulado, aí você considera que acertou. Exatamente. Entendeu? Você é um cara que teve sorte, mas pode ser que você não tenha a mesma sorte na hora do na hora da prova, exatamente. Então por isso que é melhor você deixar em branco. Cara, não sei. Não sei nem para onde vai, eu não vou chutar aqui porque vai me dar um falso dado de que eu acertei algo que eu não sabia. É melhor deixar em branco. É simulado, o simulado ainda faz parte do processo de aprendizagem. Não deixem de fazer isso, pessoal. Gratuitamente, disponibilizado, junto com a aula. Aproveitem essa oportunidade para você ir para a prova preparado e com certeza de que vai passar. Porque você só concorre com você mesmo. Não tem concorrência. É trabalhar em cima das 40 questões, com a margem de erro aí, vai para 45, 47, 50 questões que você vai passar. Então é isso, André. Te agradeço bastante pela tua presença aqui. Foi um bate-papo super bacana. A gente foi além simplesmente falar do direito previdenciário, né? E, pessoal, fiquem atentos que a gente vai ter novidade aí no ar. Valeu, muito obrigado.